Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem sonora, um mergulho profundo em uma verdadeira joia linguística da nossa Amazônia. Vamos conhecer a língua ticuna e entender por que ela é tão especial. E, para começar, já lanço uma pergunta que parece até ficção. Será que uma língua pode ter não um, não dois, mas 10 tons diferentes? A resposta, olha, vai levar a gente para uma jornada incrível. Pois é, estamos falando do ticuna, uma língua que pulsa com vida e que, de forma impressionante, é o idioma indígena mais falado em todo o Brasil. E quando a gente fala mais falada, não é pouco não. São dezenas de milhares de pessoas usando o ticuna no seu dia a dia. Isso mantém a língua super vibrante, sabe? Essencial para a comunidade. Mas tá, onde exatamente essa língua sua? Bom, o coração dela bate forte na região do Alto Solimões, lá no nosso estado do Amazonas, mas não para por aí não, hein? As comunidades de falantes se estendem também para partes da Colômbia e do Peru. É uma língua com um lar bem definido, bem no centro da Amazônia. Certo. Agora vamos entrar na característica talvez mais impressionante do ticuna, a sua melodia. Entender isso é como entender a alma da língua. Primeiro, o que é uma língua tonal? De um jeito bem simples, é quando a altura da sua voz, a entonação que você usa ao falar uma sílaba, muda completamente o significado da palavra. É literalmente como se a música e o significado andassem de mãos dadas. E agora, para a gente ter uma ideia do que isso significa, pensa no mandarim, que é super famoso por ser uma língua tonal. Ele tem 4 tons principais. Agora, se prepara. Algumas variantes do ticuna podem chegar a ter 10 tons. É uma complexidade melódica que é, assim, simplesmente extraordinária. E o que deixa tudo ainda mais especial é que ter tantos tons é algo extremamente raro entre as línguas da Amazônia. O ticuna se destaca, é como se fosse uma ilha tonal num oceano de línguas com outras estruturas sonoras. Mas, Alia, a sonoridade do ticuna vai muito além dos tons. Vamos explorar agora os outros sons que formam essa riqueza toda, a sua fonologia. Então, apesar dessa complexidade toda nos tons, a estrutura das consoantes do ticuna é mais, digamos, moderada. O que chama atenção é a variedade de vogais. Tem as orais, que o ar sai só pela boca, e as nasais, tipo o nosso ã, sabe? Que o ar sai pela boca e pelo nariz. Isso, misturado com consoantes que vão desde sons feitos com os lábios até lá no fundo da garganta, cria um sistema sonoro super equilibrado e fascinante. Beleza, já entendemos um pouco dos sons. Mas como é que o ticuna junta tudo isso para construir palavras e frases que fazem sentido? Qual é a lógica por trás? O ticuna é o que os linguistas chamam de língua aglutinante. Para ficar fácil, imagina umas pecinhas de Lego. Existe a raiz da palavra, que é a peça base, e aí você vai encaixando outras pecinhas, os morfemas, para construir significados mais e mais complexos. Cada pecinha nova adiciona uma informação. E aqui tem uma coisa genial, muito diferente do português. Para a gente dizer que a canoa é rápida, a gente usa um substantivo, um verbo e um adjetivo, certo? Em ticuna, a lógica é outra. A qualidade rápida funciona como se fosse um verbo. É como se eles dissessem a canoa rápida. As qualidades são ações, são estados e não adjetivos separados. É uma outra forma de ver o mundo. Outra coisa fascinante é o sistema de classes. Parece um pouco com o nosso gênero gramatical, masculino e feminino, mas é muito mais flexível. Além de masculino, feminino e neutro, a classe de uma palavra não é fixa. A mesma palavra pode mudar de classe dependendo do contexto. Isso dá uma fluidez para a língua que é simplesmente incrível. Mas a gente sabe que uma língua é muito, mas muito mais do que um monte de regras e sons. Ela é o coração de uma cultura. E para o povo ticuna, falar a sua língua é uma afirmação de identidade. É dizer nós somos nós. O idioma é, sem dúvida, um dos símbolos mais fortes da identidade deles, tanto coletiva quanto individual. E o mais legal de tudo é que a língua está viva, pulsando. Ela passa de geração em geração, não como uma obrigação, mas porque é a língua de casa, das conversas do dia a dia, das festas. Essa atitude positiva dos falantes é o que garante que o ticuna continue forte. Então, como é que essa tradição de séculos se encaixa no mundo de hoje? Qual é o futuro dela?
O futuro do ticuna, felizmente, está sendo fortalecido por várias iniciativas super importantes. Já existem materiais bilíngues para as escolas, a língua está sendo usada em documentos oficiais para garantir direitos e, claro, ela continua sendo o principal veículo das histórias, dos rituais, das canções que mantém a cultura ticuna viva e pulsante. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O ticuna mostra pra gente a incrível diversidade da comunicação humana. Então fica a pergunta: o que a humanidade inteira perde cada vez que uma língua com essa riqueza toda se cala para sempre?